Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Gente, hoje eu tô aqui para um vídeo muito legal, muito especial. E eu tenho certeza que hoje vocês vão aprender a como construir um esfumado comigo. Bora lá! E eu vou fazer a preparação de pele primeiro, gente, porque o acabamento dos olhos no final fica mais bonito na minha opinião, tá? Vou passar até uma camada fininha de base só para cobrir as imperfeições mesmo, porque o foco hoje do vídeo é totalmente nos olhos. Prontinho, gente, a base espalhada, agora a gente vai pro corretivo. Eu vou usar esse corretivo aqui, que eu recebi lá da China. Um lado ele tem, ó, é tipo um batom, só que é um corretivo. Do outro lado ele também tem um tom mais escuro. Eu vou aplicar o mais claro para fazer a iluminação da pele. Vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Ele parece um creminho, sabe? E tem a textura de ser um pouco oleoso. Um pouquinho aqui na testa, um pouquinho aqui no nariz. Vou espalhar ainda com a esponja úmida. Não tô espalhando com o pincel kabuki, porque eu lavei o meu pincel e ele ainda não secou. Parece que iluminou, né? E deixou um viço, deixou tipo um brilho na pele. Ele não é aquele contorno seco, né? É um contorno mais cremosinho e mais fino, mais fácil de esfumar. Agora eu vou selar minha pele, tá? Com o pozinho banana, com uma esponjinha assim, ó, que eu pego o pó e eu consigo aplicar ele bem onde eu quero, que é aqui abaixo dos olhos. Aplico um pouquinho no queixo também. Aqui em cima, onde a gente fez o contorno clarinho no nariz, eu aplico, ó, bem em ciminha. E aqui na testa também. Vou pular pro pó de contorno. Esse aqui é o da Ana Paula Marçal. Ele tem um tom muito bonito, principalmente pra pele negra, aquela pele assim mais retinta, mais escura. Ele fica bem bonito. Pra fazer no nariz, gente, eu dou tipo uma achatadinha no pincel assim, ó, com a mão, estão vendo? Eu pego só um pouquinho e eu já encaixo aqui, ó. Dou essa tapeada aqui com quem não quer nada e fica ótimo. Agora eu vou retirar, ó, esse pó clarinho que a gente aplicou. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, que é o F37 da Ruby Rose. Eu só encaixo, ó, e barro, estão vendo? Encaixo e barro. E aí você dá uns toquinhos, ó, esfumando mesmo, só para a pele ficar bem polidinha, não ficar aquela marcação feia. Vou aplicar o blush agora. Esse aqui é o da Max Love, na cor 23 Punch. O mesmo pincel que eu retirei o pó, pego e aplico aqui, ó, bem na maçã. Estão vendo? Dá um sorrisinho e aplica. Agora eu vou iluminar minha pele, gente. Esse iluminador eu não tenho mais a referência dele, tá? É um pigmento, na verdade, e não tem mais nada escrito. Então não consigo passar pra vocês. Pronto, amores, agora vamos botar a mão na massa. Eu preenchi aqui, né, fiz a correção da minha sobrancelha. E agora a gente vai pro que interessa, que é a construção do esfumado. Primeiro de tudo, você precisa entender qual é a maquiagem que você quer fazer. Se você quer ir para um lado neutro, né, tons de marrom ali, ou se você quer fazer uma maquiagem colorida. Você tem que levar em consideração isso, porque dependendo do rumo que você decidir seguir, a sua maquiagem vai mudar totalmente. Os tons que você vai usar vai mudar. Aqui eu vou ir pro lado assim mais usável, que é aquele lado de tons marrons, de tons quentes. E é uma maquiagem que muita gente gosta e muita gente pede. Para construir o meu esfumado, esse tom vai ser o meu tom de transição. Vai ser o primeiro tom a ser usado. Essa sombra com esse fundo laranjado, na medida que a gente esfuma ela nos olhos, ela vai se quebrar, né? Ela vai se espalhar e ela vai ter um degradê bonito ali pra gente vir com a outra sombra por cima dela.
Por isso é importante aí que você escolha um tom mais clarinho, tá? Vou utilizar esse pincel aqui, gente, para usar essa sombra, né? Esse primeiro tom que a gente escolheu. Esse pincel, ele é um pincel intermediário, não é um pincel muito grande e nem pequeno demais, tá? É um pincel da Macrylan. Eu só não tenho mais a numeração dele. Aqui eu apliquei corretivo, tá? Eu gosto de vir com esponja. Dar uns toquinhos antes, só para tirar qualquer vinquinho que tenha dado na minha pálpebra. Para essa pálpebra ficar bem lisinha, sem acúmulo, porque a minha sombra ela não vai craquelar. Peguei o primeiro tom aqui no pincel, que é o laranjinha. E agora eu vou encaixar o meu pincel aqui no canto externo. Pincel encaixado, eu vou, ó, depositar a minha sombra, ó. Enfim, gente, movimento de depositação, ó. Quando você pega e coloca a sombra onde você quer que ela fique. Se você der uma aceleradinha no pincel, ó, depositando rápido, a sombra ela vai transferir mais rápido do pincel para sua pálpebra, tá? E automaticamente, só com esse toquinho, ela já fica meio esfumadinha, estão vendo? Não fica tão marcada. Peguei mais produto aqui no meu pincel, vou voltar aqui, ó. E agora o movimento vai ser nas bordas, ó. Meio que encaixando aqui na bordinha e deixando o produto. Encaixo na bordinha e deixo o produto. Volto e dou toquinhos na borda, ó. Você pode fazer esse movimento aqui, que é o movimento de bolinha, ó. Como a sombra ela já se esfuma. Estão vendo? E aqui nesse finalzinho, você pode vir e dá toquinhos, ó, toquinho, 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 ó, movimento circular, e a sombra ela já tá praticamente quase toda esfumada. Agora eu só vou vir com o meu pincel e com esse movimento circular, eu vou fazer ele mais vezes aqui, ó, estão vendo? Vocês viram que primeiro eu dei toquinhos, depois eu vim na borda e agora eu tô fazendo um movimento circular para justamente ter esse degradê bonito aqui, ó, na raiz da sobrancelha, tá? Porque aqui abaixo da sobrancelha a sombra ela tem que ficar mais clarinha. Ela não pode ficar tão escura, porque é essa sombra escura aqui em cima que dá o ar de esfumado marcado, tá? Então, quanto mais clarinha a sombra vier aqui pra cima, mais bonito o acabamento do seu esfumado. E esse tom de marrom é o segundo tom a ser usado. Esse segundo tom a gente já vai aplicar com um pincel assim, ó, que é um pincel intermediário. O outro ele era um pouquinho mais grosso que esse, mas não muito, porque esse pincel ele vai encaixar bem aqui, ó, no côncavo, que é aqui onde o meu pincel entra, ó. Esse aqui é o meu côncavo, então eu vou precisar de um pincel que se encaixe melhor aqui. E por isso eu vou usar esse. É a sombra no pincel. Agora eu vou vir onde eu falei pra vocês que eu ia colocar, aqui no canto externo. Da mesma forma, ó. Coloco, coloco, coloco. Ó. Só toquinhos, depositando a sombra. Aqui eu tô colocando a sombra onde eu quero que ela fique, tá? Primeiro eu aplico ela onde eu quero que ela fique e depois eu esfumo. Feito isso, eu limpei o pincel, tá? Estou com o mesmo pincel que eu apliquei esse tom escuro. Porém, eu voltei no primeiro tom, que é o nosso tom de transição, o laranjinha. Peguei um pouquinho do laranja e aqui onde terminou o meu esfumado, onde eu dei os toquinhos, estão vendo que tá marcado, tá feio? Pego esse tom que eu peguei e ó, em cima desse tom escuro, eu venho com o meu tom claro, com movimentos de bolinha. Ó, bem aqui na borda, eu venho dando movimentos circulares, movimentos de bolinha, que ó, literalmente eu faço bolinhas, para eu conseguir dissolver esse tom escuro. E eu voltando com esse tom laranja, para dissolver esse tom escuro, eu não corro o risco de marcar, porque eu não tô esfumando com tom escuro, eu voltei no laranja para conseguir esfumar. Eu decidi mostrar para vocês também
a aplicação de uma sombra preta, tá? Como é que eu esfumo essa sombra preta nos meus olhos? Então eu vou mostrar pra vocês. Se você já quiser parar por aqui esse esfumado do canto externo, já fica maravilhoso. Mas eu vou deixar também a opção aí de uma sombra pretinha. Para fazer a aplicação da sombra preta, a gente já muda o pincel, porque ela ainda vai ter que ficar mais no cantinho ainda do olho, né? Vocês viram, a gente começou com o maior, um intermediário e agora a gente tá com um bem pequenininho, especialmente para aplicar a sombra preta. Agora a gente vai para a aplicação. A sombra preta, você também vai vir aqui e ó, toquinhos. Primeiro você vai colocar ela onde você quer que ela fique. Ó, toquinhos, 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 ó. O meu pincel levanta e desce, tá? Primeiro eu vou aplicar. Esses toquinhos, eles vêm com mini arrastadinhas, porque eu ó, toco e tuf, tuf, tuf. Entenderam, né? Toco e arrasto. Então, ó, aí eu tô deixando a sombra onde eu quero que ela fique. A mesma técnica que a gente utilizou para esfumar o marrom, que estava antes do preto, a gente vai utilizar para esfumar o preto. Apliquei o preto onde eu queria que ele ficasse, voltei com o marrom escuro. Para esfumar o marrom, voltei com laranja. Para esfumar o preto, volto com o anterior, que foi o marrom escuro. E da mesma forma, bordas do preto, o mesmo pincel que eu apliquei o preto, porém limpo, né? Tirei o excesso do preto dele. E aí eu venho, ó, nessa bordinha do preto, dando toquinhos e movimentos circulares, para eu conseguir esfumar essa sombra da melhor forma possível. Agora eu venho pro acabamento final, depois de ter esfumado esse preto, para ele ficar um pouco mais difuso. Voltei com um pincelzinho médio, ó, com um pouquinho do laranjinha, que foi o primeiro tom. E com ele eu já venho aqui, ó, dando aquela esfumada geral, sabe? Venho em todas as bordas do esfumado e dou umas varridas, ó. Você pode vir com o dedo também entre a transição do esfumado e da sobrancelha para ficar mais suave. Peguei um pincel de aplicar a sombra, com uma sombra bem clarinha, ó. Porque esse pincel, ele vai me dar esse movimento, ó, de depositar, de deixar a sombra onde eu quero que ela fique. Eu vou depositar aqui, ó, no canto interno, ó, para dar um contraste com o canto externo, que está escuro. E aqui eu só vou depositando a sombra, ó. Só vou colocando ela onde eu quero que ela fique. E com o mesmo pincelzinho que você depositou a sombra, você vem aqui, ó, e dá uma suavizada, né? Uma espalhada na sombra. Voltei com o meu tom de laranjinha, ó, no pincel de depositar, e entre o tom claro e o tom escuro, no meio eu aplico, dando toquinhos, esse tom de laranja, só para ele me dar uma transição melhor entre esses tons. Agora vem a etapa do delineado. Vou fazer um delineado fininho com delineador líquido mesmo. Esse delineado ele vai pegar aqui do canto interno até o canto externo, só para ser a base para eu colar os meus cílios postiços. Depois de ter feito o delineado, eu vou dar o acabamento para o final dele. Você vai precisar de um pincel lápis e uma sombra preta. Aqui tá o final do nosso delineado e aqui eu tô com o pincel com a sombra. Mesmo movimento, ó. Coloco aqui em cima, bem no finalzinho, com toquinhos de depositamento. Ai, gente, eu sou só eu mesmo. Ó. Coloco, 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 coloco para eu sumir com esse rabinho preto. A sombra preta está marcada, volto com meu pincel bem fininho, com marrom. E venho novamente nas bordinhas para dar o acabamento. Um toque importante é vir com a sombra cintilante, ó, abaixo da sobrancelha,
Isso ajuda a suavizar o esfumado aqui, ó, que vai chegando rente à sobrancelha. E ajuda a dar um degradê bem bonito. Então só vem com a sombrinha cintilante e aplica. Apliquei e volto com o pincel limpo. E também esfumo essa sombra cintilante com a sombra de transição. Vou fazer a aplicação de máscara para cílios. Antes de aplicar os cílios postiços, vocês sabem que eu gosto de aplicar a máscara antes. Pronto, pessoal, fiz o outro olho, colei os cílios. E agora a gente vai para a parte inferior dos olhos, que é aquela parte inferior bem pretinha. Vou mostrar para vocês como eu faço. Primeiro de tudo, eu preciso de um produto preto para aplicar na minha linha d'água, que é essa parte aqui, ó, é a linha d'água. Eu vou usar esse primer preto, tá? Porque ele não é um delineador, mas ele é bem pretinho e ele é mais fácil de esfumar. Vou puxar aqui, pegar o produto e aplicar na minha linha d'água. Ele tem que ficar bem rente aqui, ó, com os cílios que a gente aplicou, para ter um acabamento bonito. E tem que vir pro meio e pegar bem aqui no cantinho interno. Próximo passo, depois de aplicado, é esfumar. Para isso eu venho com um pincel lápis e, ó, começo a fazer movimentos de vai e vem. Por isso, gente, o primer preto, ele é fácil de esfumar, ó. Ele é um produto bem molinho, não é como o delineador em gel, que você precisa vir correndo e esfumar para ele não secar. O primer, ele te dá um tempo, tá? Ele faz mais, assim, borroqueira, digamos assim, mas é um produto mais fácil de ser esfumado. Com o mesmo pincel lápis, porém, eu limpei ele, peguei o tom de marrom misturado um pouquinho com o tom de laranja e eu vou vir, ó, aplicando aqui nas bordas desse preto. Esse pincel de pó aqui, ele também te ajuda, ó, a esfumar essas bordas, caso o esfumado tenha saindo muito pra fora, tá? Eu gosto daqui mais borradinho, mais grosso. Quem gosta mais fininho, é só fazer mais fininho. Aqui eu tô com um pouquinho de uma sombra preta pra eu selar o primer preto, tá? Porque ele fica bem molhadinho, então você tem que vir com uma sombra preta e aplicar em cima dele. E esse foi o resultado da maquiagem, amores. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiz no intuito mesmo de conseguir ajudar mais pessoas. Eu recebi um comentário aqui de uma moça que ela me perguntava assim: Verônica, como eu faço um esfumado? Quais movimentos eu faço? E eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer um vídeo e vou tentar explicar melhor para ela e para outras pessoas que também têm essa dificuldade. Mas é isso, me sigam lá no Instagram, tá? @VerônicaCássia. Por lá tem muita dica, muita coisa legal. Mas deixa um like pra mim também, deixa um comentário, se inscreve no canal se você vê todos os meus vídeos, mas não tá inscrito, tá? Já clica em se inscrever aqui embaixo. Todos os produtos que eu usei vão estar aqui, tá? No box de informações pra vocês, inclusive o batom, que eu misturei 3 batons pra chegar nesse nude, que eu achei que pra mim ficou perfeito. Mas é isso, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!